E aí, duelistas ou galera apreciadora das artes monográficas? Aqui quem fala é seu anfitrião, Joker. Vamos desbravar esse mundão de Yu-Gi-Oh! Então prepara aquela Death Rindel insana, confia no coração das cartas. Fala, duelistas. Dando prosseguimento à nossa série, o episódio de hoje também se trata de um semi-filler. Mas aqui vemos, novamente, o Kaiba se preparando para o arco do Death Tea. Isso, coisa do anime. Mas sem mais delongas, bora pra análise. Capítulo 12. O inimigo super sortudo. Além do invencível. O anime inicia como se fosse daqueles jogos de auditório, pior que Silvio Santos. O apresentador introduz o desafiante, e também o atual campeão defendendo pela 7ª vez. O jogo é simples, é puramente sorte. Quem tirar o maior resultado na roleta, vence. O desafiante começa e tira o segundo maior número, mas o campeão não se abala. E incrivelmente retira o maior número possível, 36, vencendo mais uma vez e faturando o prêmio em dinheiro. O apresentador abismado questiona se tem alguém com tanta sorte que poderia o derrotá-lo. Foa apenas responde que apenas um deus ou extraterrestres seriam. Na cena seguinte, a turminha está comentando sobre o programa de televisão e de como a cada semana seus prêmios vão aumentando. Miho, que não é nada interesseira, já comenta, tá bolada. Tristan Superboy tenta mostrar que o dinheiro não é tudo, e aquele velho blá 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 de sempre. Até que Joy fala a real, que 1 milhão é 1 milhão, com isso poderia recomeçar sua vida, pagando as dívidas do seu pai bebum e apostador inveterado, e que poderia recomeçar assim a sua vida. O pessoal fica surpreso em saber como é a vida de Joy, e ele continua dizendo que sempre sobreviveu, e que a vida dele foi sempre regrada, e na base do se vira, até que o professor chega para iniciar as aulas. O professor apresenta o novo aluno, Foa Ryuichi, que é nada mais nada menos o sortudo campeão do programa Game & Get. Ele se apresenta mostrando sua real face, onde não dá autógrafos e que não tem interesse nas meninas. Miho já dá sinais de fraqueza, e Foa escolhe o lugar que irá se sentar, mas o professor diz que irá escolher. Então Foa mostra sua habilidade em jogos, propondo um trato. Caso ele vença, se senta onde quiser, e caso perca, seria as ordens do professor. Ele lança uma moeda e pede para o professor escolher entre cara e coroa. O professor pede cara e perde o desafio. Yugi se apresenta. Foa demonstra interesse em sua amizade. Ao encerrar o primeiro período, o pessoal fica curioso para saber mais detalhes da vida de Foa. Ele abre o jogo, sem problemas, dizendo que não tem interesse no pessoal da TV. Quando a Miho pergunta quanto ele acumulou, ele simplesmente diz que não sabe, pois torra tudo imediatamente. A turminha não vai muito com a cara dele, mas Joy só observa, bem cabreiro. De volta a Fuya, os alunos dizem que têm interesse em participar do programa e que gostariam de saber qual o segredo para poder. Onde Fuya se gaba e diz que não tem como aprender, é algo de berço. Até que um dos alunos corta a conversa e revela que terá uma prova surpresa, e começa a estudar igual louco, de última hora. Yugi acha que seria inútil, mas Fuya apenas abre as páginas qualquer que irão cair na prova, e ele acerta novamente. Yugi fica abismado, mas Fuya apenas se retira, entregando a prova em branco, e tirando com a bela professora do episódio anterior, dizendo que sua vida não possui espaço para testes. A professora se zanga, e Fuya comenta que o reboco está borrado, deixando a professora constrangida. No fim das aulas, Miho começa a investir em Fuya, tentando conhecer melhor. O boizão fica pistola, e imagina que Joy também está puto, pois apenas fica encarando. Seria questão de tempo para ele explodir. Miho insiste, mas Fuya corta e pergunta se o pessoal está interessado em comer, e que seria por conta dele. O restaurante é bem prestigiado, e que seria muito caro. Mas ele mostra mais uma vez que é um homem de sorte, pois acabou de ser o cliente 10 mil e teria seu jantar pago. O pessoal começa a apreciar a comida, mas Joy permanece observando. Tristan continua nutrindo o ódio. Ao sair do restaurante, a turminha ganhou 2 cupons para outro sorteio. Fuya desafia Yugi. Quem tirasse o prêmio A, faria o que o outro mandasse. Yugizinho vai lá, mas apenas tira o prêmio de consolação. Já Fuya acaba tendo novamente a sorte e ganha o prêmio especial, uma viagem para a Itália. O pessoal não se cansa de ficar abismado, e enfim, Joy toma uma ação. Quando Tristan imagina que a porradaria iria ter início, Joy revela que precisa ser aceito como seu discípulo para poder ter sorte. Fuya sai gargalhando e cobra Yugi sobre o combinado, e se despede do pessoal. Enquanto isso, algumas crianças reconhecem Fuya e começam a seguir. Joy também está o seguindo, já que iria insistir para conseguir aprender a ter sorte. Enquanto estão seguindo, os garotos apenas saem correndo em frente à avenida, e quase foram pegos. Fuya os olha, mas quando iria prestar ajuda, decide não tocá-los, com medo de perder sua sorte. E assim, aonde existia admiração de Joy, agora se torna desprezo, por sua atitude. Enquanto está caminhando, é abordado por um carro, que informa que Kaiba o está convocando. A cena seguinte mostra a Kaiba Corporation, e um diálogo entre Kaiba e Fuya.
que diz que seguiu as ordens, mas não viu nada demais no Yugi, e que não entende o porquê da preocupação. Mas Kaiba revela que existe uma outra personalidade, e que ele oferecia o real desafio. Fuya começa a explicar que possui uma sorte bizarra, e destranca o cofre de Kaiba. Primeiro, pega o revólver, municiando a arma com 5 balas, e brinca de roleta russa, onde novamente sai ileso. Diz que precisa de um duelo de vida ou morte, e Kaiba diz que pode dar um jeito nisso. A cena seguinte mostra Joy comentando que Fuya não vale nada, mas Miho e Teia pensam diferente. Joy se zanga dizendo para não se venderem por pouco, e comenta com Yugi que está atrasado, mas o pessoal comenta que ele ficou de sair com Fuya. A cena seguinte mostra Fuya tentando ver qual seria essa outra personalidade, e começa a agredir o Yugi com as bolas de bilhar, até que o pessoal chega e vê que ele está judiando o pequeno Yugi. Quando o Joy vai tirar satisfação, acaba caindo num buraco na mesa de bilhar. Quando Tristan vai agredi-lo com o rodo, acaba acertando a luminária. Fuya comenta que sua sorte o protege e que ele era intocável. Nisso, Teia e Miho finalmente veem o real lado de Fuya. Fuya joga as cartas na mesa, dizendo que as pessoas comuns deveriam saber o seu lugar. A cena seguinte corta para a casa do Yugi, onde os meninos estão fazendo curativos, e Tristan percebe que tem uma carta da emissora em sua mesa. Quando começa a ler, percebe que se trata de um convite para participar do programa Game & Get. Joy fica eufórico e pede para poder participar, pois queria derrotar Fuya com suas próprias mãos, e que ainda poderia pagar a dívida de seu pai, juntando o útil ao agradável. A cena seguinte é o jogo onde Joy se passa por Yugi. O apresentador mostra as intenções do que ele faria se ficasse com a grana, e logo apresenta Fuya, que percebe que Yugi tinha mandado outro em seu lugar, mas que não ligava, pois o resultado seria o mesmo. Então as regras do jogo são apresentadas, onde seria um jogo de memória. Cada par de carta representa um naipe e número de baralho convencional, mas existia um Kuririn escondido, e caso ele fosse revelado, o jogador iria perder todas as suas cartas. Ele começa tentando um palpite, mas erra. O campeão então tenta uma sequência e acerta. Além de revelar as cartas, o oponente recebe uma descarga elétrica, e assim continua o jogo, com o campeão revelando todas as cartas, e não dando chance ao Joy. A cena seguinte mostra Joy no camarim, tentando se recuperar. Fuya vai visitar e começa a tirar uma com Joy, dizendo que ele é patético. Joy tenta levantar, mas está muito abatido. Yugi diz que isso é baixo, e Fuya diz que só tinha interesse em batalhar com ele, e começa a agredir o pequeno Yugi, para ver se sua personalidade aparece, e acaba saindo, quando finalmente Yami o confronta. E Fuya percebe que o Yugi está diferente, e finalmente poderia ter seu desafio. Yami propõe o mesmo, o desafio anterior, mas que agora cada um alternasse mesmo que o outro acerte a carta, e que os choques seriam mais violentos que os anteriores. Fuya concorda, e a partida inicia com o movimento dele, que acerta de primeira, e o primeiro par já dá uma descarga no Yugi, que tenta escolher um par, mas então Fuya prossegue e mais uma vez acerta. Quando é a vez do Yugi, ele repete o lance anterior e novamente erra. Fuya acha estranho, mas segue normal, e novamente Yugi faz a mesma jogada errada. Fuya comenta que pode ter fritado a cabeça com tantas descargas, e nisso o disjuntor cai. Quando a luz de energia auxiliar volta, Fuya continua de onde parou, mas ao escolher um par, acaba escolhendo uma carta coringa, pois não percebeu que ao reiniciar a partida, o programa tinha reembaralhado as cartas. E pelas regras, quem pega o Coringa passa as cartas para o oponente. Yami disse que ele receberá a descarga toda de uma vez só. E encerra o jogo, o Yami sendo o vencedor. Na cena seguinte, a turma está reunida, achando que viriam a 10ª vitória de Fuya. O desafiante tirou um número muito baixo, mas Fuya, inacreditavelmente, tirou um número ainda menor. E não só isso, a cadeira que o levanta quebra ali mesmo, mostrando que sua sorte o abandonou, encerrando por aqui o episódio. Agora vamos olhar o mangá em que ele foi baseado. Capítulo 42. Topa tudo por 1 milhão. Joy comenta eufórico para a turminha que irá participar de um programa de TV, aqui chamado de Topa Tudo por 1 milhão, e que o vencedor iria faturar 1 milhão de ienes. E Joy comenta que não precisaria mais trabalhar em empregos de meio período, mas Tristan diz que ainda não venceu para afirmar isso. Enquanto Joy, seus pensamentos revelam que conseguiria limpar as dívidas de seu pai e ter um recomeço de vida. Teia comenta que ele estava se mantendo na escola graças a esses empregos, e Tristan traz mais detalhes de qual era essa função. Joy está bem animado e agradecido por conseguir ser escolhido. A turminha irá dar o suporte para que Joy consiga vencer. A cena corta para a emissora, onde o pessoal revela como foi escolhida a carta e fez um levantamento sobre o histórico de Joy, e constata que o pai é um alcoólatra e viciado em apostas, e que ele trabalha de meio período para conseguir cobrir essas dívidas, que era bem humilde. Após o diretor analisar o histórico de Joy, começa a gargalhar, pois pessoas com dificuldades financeiras seriam ótimas, pois iriam fazer de tudo e que a maioria da audiência se espelhe, e que mesmo assim não iria ganhar nada, pois estava tudo armado. A cena seguinte mostra o apresentador introduzindo Joy ao público. Enquanto isso, a turminha está torcendo para ele,
Enquanto isso, a edição começa a explorar e contar as razões de Joey estar participando do programa. E como o público passa por situações similares, a audiência irá aumentar. A primeira prova é bem simples. Joey precisa arremessar um dardo e uma fatia que representa o ganho do prêmio inicial. Uma tarefa com alta chance de sucesso, mas Joey esteve ao limite de ser eliminado. A segunda prova já oferece um valor maior, entretanto, o risco também se eleva. Dessa vez, Joey precisa passar por um campo eletrificado, em forma de labirinto. Caso encoste o capacete metálico, irá levar ao tranco da descarga elétrica. E para dificultar as coisas, a prova possui um tempo limite para ser finalizado, e Joey consegue completar levando a bolada de 500 mil ienes. Antes de iniciar o próximo jogo, o apresentador interrompe para fazer aquele merchan. Yugi aproveita para ir no banheiro, e no caminho consegue encontrar o diretor do programa que pergunta como anda a audiência. Por algum motivo bizarro, fala sem o menor pudor que a próxima rodada está marcada para o participante perder, e que a comoção gerada irá explodir com a audiência, enquanto quem iria encher os bolsos de grana seriam eles. Yugi fica pistola ao descobrir que o jogo estava fraudado desde o começo. A cena seguinte corta para Joey, para participar da prova final, a Roda da Fortuna, mas é advertido que caso falhe, irá perder tudo. Mas Joey vai para cima e diz que tem certeza que conseguirá vencer. Tanto o diretor quanto o funcionário estão aguardando o sinal de Joey para apertarem o interruptor e fraudarem o resultado. Mas Yami os para e começa a explicar, já que estão com sorte, por que não participam de um jogo? E começa a explicar que existem duas cordas e uma lata de tinta. O diretor corta, acha uma boboseira, até que Yami ameaça de revelar toda a verdade, que se tratava de uma fraude. Coagido assim, o diretor participa. E claro, ele terceiriza isso para seu funcionário, que pega a corda da direita e o balde cai sobre ele, molha todo o console, impedindo assim o diretor de apertar o botão correto para fraudar o resultado. Mas antes disso, Yami já aplica a penalidade, fazendo o diretor cair em um estado de desorientação. Enquanto isso, Joey dá o sinal para parar a roleta, e o resultado é que ele acabou vencendo a partida, se tornando um milionário, até que o diretor aparece e começa a ofender todo o seu público, onde Yami revela que sua pobreza está em sua alma. A cena seguinte mostra Joey comentando que depois daquele episódio, a emissora foi à falência, e que o cheque deles agora era apenas um peso de papel. Encerrando aqui o capítulo. As páginas seguintes mostram o design das cartas de monstros de duelo. E vocês devem estar pensando, bom, eu conheço essas cartas de algum lugar. E vocês não estão errados. Essas cartas, elas foram utilizadas no duelo entre Yugi e Kaiba, que foi o primeiro duelo Yu-Gi-Oh! DM, que foi exatamente adaptado da última parte do Death Tea. Vale ressaltar que o capítulo que analisamos hoje, ele se passa depois do arco do Death Tea. São capítulos soltos antes do último grande arco do RPG das Trevas. Então é por isso que essas cartas já estão aparecendo agora. Mas fica de curiosidade. Adiante, vemos um jogo de tabuleiro bem simples. Deixo como sugestão jogá-lo. E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe o seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!